Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos, nesta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, voltando aqui para continuar a leitura da Bíblia em Levítico capítulo 5, mas antes da leitura, peço aos meus irmãos, cada um que for adentrando, nos ajude dando um like neste vídeo aí para impulsioná-lo na plataforma, para que alcance mais pessoas. Quem puder compartilhá-lo em seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmãos da igreja ou outras redes sociais, e estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. Se alguém é novato por aqui e não está inscrito, se inscreva. Convidado a se inscrever se gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando capítulo por capítulo da Bíblia. Vamos à leitura de hoje, Levítico capítulo 5, que diz: Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja de animal do rebanho, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta do sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá ao lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Se contudo não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará uma oferta pelo pecado. Trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porque é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa.
Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Aqui agora começa a especificar alguns pecados. Isso vai acontecer na continuidade do livro e detalhar. Nós estamos vendo aqui o livro dos Levíticos, o livro de Levítico, por causa das instruções dadas aos levitas de como proceder os sacrifícios que eram realizados pelos israelitas no templo. Esses sacrifícios, em geral, representavam o sacrifício de Cristo feito na cruz em nosso lugar. Todos eles eram apenas, como a Bíblia chama lá no Novo Testamento, sombras, ou como um rascunho da realidade, porque a realidade é Cristo. Vamos reler o texto para destacar algumas curiosidades. Verso 1. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Um pecado específico. Alguém que viu algo e não denunciou. E aí o apóstolo Paulo diz lá no final de Romanos capítulo 1 que não apenas as pessoas pecam por aprovar o que... Aliás, por fazer a coisa errada, mas também aprovam os que fazem a coisa errada. E aqui está o pecado de não denunciar o pecado. O pecado deve ser denunciado, ninguém deve ser cúmplice em esconder o pecado. Verso 2, se alguém tocar qualquer coisa, interessante que no verso 1 não especifica sacrifício para a pessoa, sacrifício substitutivo para a pessoa que soube de algo e não declarou. Apenas diz que ele vai sofrer as consequências da sua iniquidade, né? Verso 2, se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal do rebanho, seja uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e culpado. É interessante. Duas curiosidades. Primeiro, tocar um cadáver de um animal morto, a pessoa se tornava impuro, pela lei de Moisés. E aí, mais um detalhe, mesmo que a pessoa não tivesse consciência, foi involuntário, às vezes nem percebeu, isso não tirava a culpa. O fato é, nós somos pecadores, conscientes ou não, nós somos pecadores. Pecamos. O fato é isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A Bíblia diz em Salmo 14 que Deus olha do céu para a terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos se fizeram imundo, todos se desviaram. Não há quem busque a Deus, não há sequer um. Então somos pecadores conscientes ou inconscientes. A palavra de Deus é uma luz que nos traz à consciência os nossos pecados. Inclusive Paulo fala disso lá em Romanos a respeito da lei de Moisés. Todos somos pecadores. Lá em Gênesis 6, Deus diz do povo da época de Noé que a inclinação do coração dos homens era sempre e somente para o mal. Verso 3. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Enquanto ele não fosse avisado, não lembrasse do que fez, tudo bem, mas quando ele tivesse consciência, ele precisava resolver aquela situação. E quando ele fala de impureza humana, por exemplo, o sangue da menstruação feminina era uma impureza humana, qualquer pus de feridas purulentas era uma impureza humana. O sêmen do homem era considerado uma impureza humana, que qualquer coisa que tocasse estas coisas, qualquer pessoa que tocasse essas coisas, estava contaminado por elas. Verso 4. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber.
E aí lá em Eclesiastes diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E Jesus ensina que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Então, quando a pessoa faltou com a sua fala, com a sua palavra, ela está em pecado diante de Deus, independente até de juramento ou não, à luz dessas outras referências aqui eu citei. Verso 5, quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará que pecou. A confissão de pecado, admitir-se culpado, é caminho para a reconciliação com Deus. É uma das coisas que a igreja cristã contemporânea tem perdido muito, porque os cristãos perderam o hábito de confessar os seus pecados. E a Bíblia manda que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros e oremos uns pelos outros para sermos curados. Isso me parece que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 16. Deixa eu conferir essa referência sobre confissão, que é um mandamento aqui do Novo Testamento. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E é interessante que nas palavras de Tiago, algumas doenças Deus só vai ouvir e atender o pedido de oração pela cura da doença quando o pecado for confessado, quando a doença está atrelada a determinado pecado. E há essas situações, não todos, mas em alguns casos há esta situação. E aí, no versículo 6, voltando a Levítico 5, verso 6, e pelo pecado que cometeu após a confissão, admitir que é pecador, trará o Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. O animal seria sacrificado mediante a confissão do pecado da pessoa. Versículo 7, se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Eu mencionei isso lá no primeiro capítulo, onde ele estabelece uma escala de valores. Boi como mais caro, depois cordeiro ou ovelha como o segundo, ou bode como o segundo mais caro, né? E depois rolinhas ou pombinho como terceiro mais caro, e aqui ele vai apresentar mais um depois da rolinha ou pombinha, já que a gente chega lá. E aí ele diz, versículo 8, e ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta pelo sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. E aí o sacrifício desse animal, no caso aqui da ave, representava o sacrifício de Cristo feito na cruz em nosso lugar. O sangue do animal derramado no altar representa o sangue de Cristo derramado na cruz em nosso lugar. Versículo 10, o sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido, e ele será perdoado. O sacrifício do animal, o holocausto do animal, morto aqui pela pessoa, representava o sacrifício de Cristo em nosso lugar, e assim como a pessoa é declarada perdoada aqui, nós somos declarados perdoados pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. Versículo 11, se contudo não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Então, aqui apresenta uma terceira opção de sacrifício, de oferta, que era um jarro de farinha, no caso de trigo. Mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porque é oferta pelo pecado. Estava ali, era algo que, vamos dizer assim, nem era para ser muito agradável exatamente, para ter incenso ou óleo. Era algo meio que rústico, como punição pelo pecado mesmo. Ele continua dizendo,
Versículo 12. Ele atrará o sacerdote que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Somente uma porção da farinha era oferecida no altar, queimada no altar. É a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, eu estou lendo o verso 13, fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos e ele será perdoado. Olha essa orientação. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Havia sacrifício que a coisa oferecida era queimada toda. E havia sacrifícios que a coisa oferecida era queimada uma porção. Por exemplo, havia certos sacrifícios que o animal se queimava apenas a gordura e os rins. E o lóbulo do fígado, que eles chamam de lóbulo do fígado. O resto do animal, então, ficava para o sacerdote. Havia até outros tipos de sacrifício que a própria pessoa que estava oferecendo o sacrifício também partilhava da carne do animal sacrificado. Aqui é dito isso a respeito do cereal. Parte do cereal era queimada no altar e a outra parte pertencia ao sacerdote. Quando o sacerdote, nessas partes em que o sacerdote recebia uma parte para comer, o sacerdote também, de certa forma, representava Deus aceitando aquilo que era oferecido em sacrifício pelo culpado, pelo ofertante. Versículo 14. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Olha o verso 16. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Na lei de Moisés, isso é dito dos dízimos, nós vamos ver lá em Levítico 27, aqui é dito das coisas consagradas ao Senhor. Na lei de Moisés já especificava que, por exemplo, primeira cria macho de um animal puro, como um novilho, carneiro, bode, já pertencia a Deus. Aí digamos que o animal teve a cria lá e a pessoa não entregou. Aí ele está dizendo, quando for entregar, tem que entregar com juro, 20% de acréscimo do valor. Avalia o valor do animal e acrescenta 20% de juro. É interessante isso, 1/5, né? E aí, o final do versículo diz: o sacerdote fará propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Uma das coisas que fica evidenciada aqui é o desejo e a intenção de Deus de perdoar o seu povo, que o buscasse arrependido. Como ainda hoje é assim. Deus quer nos perdoar, mediante o sacrifício de Jesus. E ele está pronto a perdoar quem o busca arrependido. E aí é só colocar, como o israelita era orientado a oferecer esse animal em sacrifício, nós somos orientados a crer no sacrifício de Cristo. É como se nós estivéssemos oferecendo a Deus o sacrifício de Cristo. E também fica implícito que nós estamos nos oferecendo a nós mesmos por meio do sacrifício aceitável de Cristo. Porque quando a pessoa aqui confessava o seu pecado, pondo a mão sobre a cabeça do animal, ele estava oferecendo-se em sacrifício, e para não ser morto, o animal era morto no lugar dele. E regra essa estabelecida pelo próprio Deus e aceitável para Deus. Versículo 17, se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos, já foi lido, né? Ainda que não saiba, será, aliás, não foi lido, vamos ler agora. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. O fato é, consciente, já falei disso lá no começo, consciente ou inconscientemente, nós somos pecadores. E aí, quando tomamos consciência, temos a oportunidade de reconhecer o nosso pecado e buscar a graça de Deus. Versículo 18, do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado,
como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção e ele será perdoado. O fato de não ter consciência de que cometeu vamos dizer, um pecado, o crime lá, não isenta a pessoa de culpa. E quando a pessoa tomar consciência, ela tem que se retratar aí no seu pecado. Isso vale para todas as leis. No Brasil, você não conhece uma lei de trânsito, viola uma lei de trânsito, mesmo que você diga que não saiba, não sabe, não o torna menos culpado devia ter buscado o conhecimento. As leis estão aí para que todos tenham acesso a elas. Verso 19, a oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. E aí a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz o que já dissemos, repetimos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também diz que, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Convido meus irmãos a orar. Antes de orar, não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se você quiser e puder, se inscreva aí no nosso canal, né? Faça parte aí da nossa comunidade, acompanhe estas leituras bíblicas, deixe sua pergunta aí nos comentários do vídeo ou comente a sua opinião, se você concorda com a minha explicação, se você discorda também, comente aí, sem problema, não vamos nos tornar inimigos por causa disso. E eu prometo responder a todos, esses comentários também ajudam a impulsionar o vídeo na internet. Beleza? Vamos orar? Quero orar por você e pela sua família. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite que nos acrescentou. Muito obrigado pelo sono tranquilo, por acordar com saúde. Obrigado pelo nosso lar, pelo conforto da nossa cama. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo novo dia e a nova oportunidade de novas realizações, de novos contatos, relacionamentos, aprendizados, experiências. Obrigado a Deus por poder começar esse novo dia lendo a palavra, alimentando nosso espírito, conhecendo o Senhor, as suas leis, seus mandamentos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento de tudo isso, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesse dia, onde quer que cada um vá. Que a bênção esteja sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, fazendo prosperar. Se alguém está doente em casa, está doente no hospital ou está doente até na UTI, se alguém está desenganado pelos médicos, nós estamos clamando em nome de Jesus. Interfira a favor dos nossos irmãos, Senhor. Toque com o seu toque curador. Nós cremos no Deus que cura. Ó Deus, se é da vontade do Senhor usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, cura as doenças do espírito, da alma e do corpo. Cura os relacionamentos. Se algum lar está dividido, casais estão em conflitos, pais em conflitos com os filhos, irmão com irmão, desfaça todos estes desentendimentos, essas brigas, toca no coração da humildade para reconhecer o pecado, para pedir perdão, para perdoar, para restabelecer a paz. Ó Deus, que cada lar seja um lugar de paz, de amor, de harmonia, de compreensão, de humildade, de paciência. Ó Deus glorioso, que a bênção do Senhor esteja sobre os meus irmãos por onde quer que vá, protegendo de gente má, protegendo de acidente, protegendo de doenças. Ó Pai maravilhoso, guiando os passos de cada um dos meus irmãos durante todo esse dia. Que a bênção do Senhor Jesus sobre as nossas vidas seja compartilhada por cada um de nós com aqueles que cruzarem o nosso caminho. Ó Deus maravilhoso, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas.
Ó Pai, tudo isso nós pedimos, confiados unicamente na maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu corpo, do seu povo, Pai. Aceita a nossa oração, Senhor, toma-nos em suas mãos e usa-nos para a sua honra e glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejo que esse seu dia seja maravilhoso de realizações, sob a graça e a paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez para continuar a leitura da palavra de Deus. Um grande abraço a todos.